um estilo de vida. É realmente a tentativa de voltar ao tradicional. Imagine que você está misturando o colonizador dos tempos antigos com a tecnologia do tempo atual. Tem hoje. Por exemplo, eu construí uma estufa, né? Na verdade, eu fiz um canteiro elevado. Por quê? Porque eu não queria ter dor nas costas cuidando das minhas plantas, certo? Aí eu pensei, sabe de uma coisa? E se a gente criar um microclima aqui dentro para evitar que, por exemplo, lá em Santa Catarina tem geada, tem muitas mudanças de temperatura. Então, eu vou criar um clima mais seguro para manter uma produtividade interessante, né? E aí eu entrei no mundo do controle, de fato, de um clima. E aí eu tive que instalar um controle de umidade, um sistema de irrigação automatizado, aquela coisa toda. Resumindo, eu jogo as sementes. Eu não preciso mais entrar na horta. Ela se controla por completo. Então, ou seja, a tecnologia ajudando em algo Você tão criou um primitivo. ambiente controlado para tudo crescer. Então, legal. eu somo os aspectos tecnológicos, o próprio tanque de tilápias, que viralizou de uma forma absurda no Mas é nosso demais, canal. aquele tanque de tilápia, vai lá, chega, porque é sensacional. Mas é Deu ciência. trabalho, né? Mas é legal porque é ciência. Pensa comigo. Então. Você joga a ração, o peixe come. Aí vira fezes. As fezes se decompõem em amônia. A amônia, então, é quebrada por uma espécie de bactéria que transforma em nitrato e nitrito. Depois de um tempo, isso é consumido pelas plantas do sistema aquapônico. Então, é um sistema fechado, né? Isso é fascinante do ponto de vista científico, né, cara? Porque você está criando um ecossistema fechado, né? E é isso que me atrai. Né? Tanto que agora o pessoal está me desafiando a fazer um biodigestor. Aquele negócio que você faz com gases, né? Você coloca, por exemplo, o estrume das galinhas e tal, deixa lá dentro e você vai fazer gás de cozinha com aquilo. Sim, vai decompondo, gera o gás, aí você pega o gás e canaliza ele para algum canto, Exato, né? e eu acho isso muito legal, porque você vai sanando os pilares, pô. Lá em casa, por exemplo, eu não compro mais ovo, né? A gente já tem alface, a gente já tem um monte de coisas que eu tô somando nas minhas iniciativas e que vão me desconectando um pouco dos recursos externos, né? Certo. E nada de paranoico. Porque a maioria das pessoas, cara, fica defendendo que... Geralmente, quando você fala de sobrevivencialismo, o cara pensa, você se prepara para o fim do mundo? Sim, não, claro. nem de perto. E, assim, aí uma ignorância minha, assim, tem muita gente que leva pro lado também do... vamos dizer, tem um grau maior de pessoas, por exemplo, vegetarianas? Cara, ou não? tem de Não tudo. tem nada a ver? Não, tem de tudo, poxa. Certo. Porque o sobrevivencialismo ele fala com todo mundo, né? Com religioso, com não religioso, com todas as etnias, de certa forma. Porque a maioria do Brasil é sobrevivencialista, se você for parar pra pensar, do ponto de vista factual. A maioria deles tem que sim, a cultura de subsistência do interior dos estados, pessoas que têm que plantar para comer, né? E tem gente que até hoje depende de caça de subsistência. Olha que loucura, cara. Então, assim, existe muito por aí. Né? É verdade. Não é nem de perto um negócio restrito. E eu já conheço várias pessoas que têm dietas mais restritivas, como, por exemplo, vegetarianos, até crudívoros que são sobrevivencialistas. E, assim, eu acho que é uma grande loucura, mas ele tá no direito de fazer o que ele quer da vida dele. Com certeza. Né? Porque quanto maior a paleta de opções alimentares, menor as chances de desnutrição. Vai sobreviver melhor, Como que tá a comunidade no Brasil de sobrevivencialista? Ela é grande, é organizada? Vocês têm alguma coisa assim? Como que é? Eu não vou te dizer que está organizada, porque existem muitas pessoas que gostam do assunto, são entusiastas, acham super legal, mas não colocam em prática, né? Certo. E existem níveis de comprometimento diferentes. Eu sempre falo assim, cara, a primeira coisa, você tem que ter um EDCzinho, andar com um canivetezinho, uma lanterninha, porque você nunca sabe quando vai precisar, né? A hora ou outra você vai precisar cortar uma caixa, quem sabe? Você tem um canivete, né? Depois disso, o cara começa a comprar um pouco mais de comida para deixar em casa. Se o cara tiver pelo menos 2 meses de comida em casa, pô, ele já não vai passar por aperto se tiver uma greve de caminhoneiro, se tiver... Ele passa por isso um pouco mais suave, né? Então, aí a partir daí, quem sabe, ele pode botar na janela da casa dela um vasinho com temperinhos para aprender a plantar temperos. E aí o cara vai entrando no mundo. Daqui a pouco ele faz um curso básico de tiro para aprender a usar uma arma de fogo. Daqui a pouco faz um curso de primeiros socorros e ele vai entrando nesse mundo. Então, é muito difícil porque os sobrevivencialistas em geral têm uma certa aversão o meio público, né? A maioria prefere o anonimato por completo. Ah, é? Na verdade, eu sempre brinco dizendo que eu não sou um sobrevivencialista exatamente por isso. Porque eu dou a cara a tapa, né? Não, só acho que alguém a sua tem que ideia fazer o trabalho sujo. Não, a sua ideia é propagar esse estilo de vida. Exato, né? mas nisso eu coloco a minha forma em risco. Você mostra como que faz, né? Eu tenho amigos, cara, que eles realmente não existem. Eles não existem mesmo. Eles só usam dinheiro físico, eles plantam o que comem. Sério, você não tem noção. Os caras, ele educa o filho em casa, os filhos são incríveis, falam 2 idiomas, sabem se olhar para o mato e se voltar com comida, é uma coisa absurda. E esses caras estão aqui no Brasil, pô.
Eu conheço caras que estão investindo uma tonelada de dinheiro em recursos pessoais. Tem cara comprando mais de 5, 6 quilos de ouro para reserva de valor, cara. Faz as contas com com o grama a R$ 320. Que doideira, hein, cara? Então, assim, pode ser paranoia? Alguns com certeza sim. Mas outros, eles só querem criar mais segurança. E tem a galera meio para... Sempre tem, sempre tem, cara? né? Vai ter, cara, é porque eu já arranjei treta com esses caras, né? Houve um tempo onde... Eu sempre pergunto aqui, ó, eu sei que você também tem isso também, né? Mas qual que é o terraplanismo do sobrevivencialismo? Vamos lá. Tirando os próprios. Boa pergunta. Cara, eu acho que são aqueles que estão muito baseados na fantasia. O cara, ele acha que ele vai, por exemplo, criar um bunker, botar debaixo da terra, e quando ele fechar a porta dentro do bunker, vai ficar tudo bem. Isso é uma redução de visão absurda, né? Porque, como eu disse, uma vez que você se fecha dentro de um quarto, o seu agressor tem um mundo inteiro a seu dispor para entrar no seu quarto. Ele tem o tempo do mundo inteiro, né? E o problema dessa área nossa é que o cara adoece no processo. O indivíduo que muitas vezes começa a advogar com essa pira de fim de mundo, crise... Aí é normal, assim, é uma espiral, tá? Tudo anda junto. O cara, ele começa a falar de crise social, aí ele começa a falar de bunkers, aí ele começa a falar de colapso, aí ele começa a falar de fraudemia, aí ele começa a falar de terra plana, vai juntando tudo assim, ó, vira um bolo, uma toca de coelho, daqui a pouco até reptiliano entra no negócio, entendeu? É muito louco. Que coisa. Porque assim, geralmente o indivíduo que tem um comportamento por teorias conspiratórias, ele já tem déficits muito grandes do ponto de vista de inteligência emocional e que só vão sendo acumulativos. É como eu sempre digo, quando se trata de comportamento humano, o que está ruim só vai piorar se não for cuidado, né? Então, geralmente é assim, o mesmo público que você provavelmente enfrenta, a gente também enfrenta. Mas tem o pessoal dessa, vamos dizer assim, desse lado da paranoia que divulgam essas coisas? Sim, tem. Eu já tretei feio com um deles. Ah, é? Meu santo Deus. E eles têm um público que vai? Tem, cara, mas eu acho irresponsável, Sérgio. Porque sabe o que Claro. acontece? Pensa comigo, cara. Você fala de astronomia. Se o cara tá defendendo terra plana ou não, não tem vida em risco. Agora você imagina... É isso mesmo que eu falo. Agora você imagina, cara, que eu tô falando sobre sobrevivência, tá? E eu começo a pregar para as pessoas, o caos está próximo, as coisas vão piorar, você tem que tomar providências ou você vai morrer, sua família está em risco. E eu começo, e vou pregando, pastoreando mesmo. Cara, se o cara tá num momento de vulnerabilidade da vida dele, desempregado, numa situação difícil... Mas aí é aquelas seitas malucas, né? É isso, Jim Jones total, Uhum. entendeu? E o problema é que a maioria desses caras que propagam essas loucuras, eles não sabem, mas já estão com sangue nas mãos. Porque se um desses inscritos deu um tiro na própria cabeça porque achou que não valia mais a pena viver num mundo que está prestes a acabar, a culpa está na mão dele, entendeu?